Oi, gente, tudo bom? Vocês já pararam para analisar quantas são as possibilidades distintas quando você lança dois dados ao mesmo tempo para a soma das faces? Pois é, essas e muitas outras situações, elas são resolvidas através de processos de contagem, no assunto análise combinatória. Venha comigo, eu sou Rodrigo Schiffler, esse é o canal Atalhos para Enem. Inscreva-se, deixe seu like e vamos nessa! Princípio fundamental da contagem. Bom, repara aqui o seguinte: se um evento pode ser analisado em etapas sucessivas e independentes, de modo que N1 é o número de possibilidades na primeira etapa, N2 é o número de possibilidades na segunda etapa e assim sucessivamente até NK, que é o número de possibilidades na 40ª etapa. Bom, então, N1 vezes N2 vezes NK é o número de possibilidades de ocorrência do evento. Então, vamos pensar o seguinte: para você analisar, olha só, você vai ter um evento. Esse evento é formado por etapas sucessivas e independentes. O que você vai ter que fazer? Determinar quantas possibilidades você tem de ocorrência em cada etapa e multiplicar essas possibilidades. Aí você gera o total de possibilidades do evento ocorrer. Isso a gente chama de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Ok? Então repara só, vamos ver essa questão do Enem. Olha só, repara aí. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, B, 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, C, 119 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, na letra D, 260 alunos a mais e na letra E, 270 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Nesse momento você pausa e tenta fazer a questão. Bom, repara só, a escola tem 280 alunos no terceiro ano. Se você der uma lida nas alternativas, elas comparam o número de alunos, que são 280 alunos, com o número de possíveis respostas distintas. A brincadeira, ela é formada por 3 etapas. Ou seja, você vai ter que escolher o personagem, você vai ter que escolher o objeto e você vai ter que escolher o cômodo da casa. Beleza? Ou seja, este evento, esta brincadeira, ele é constituído por 3 etapas. A escolha do personagem, etapa 1, a escolha do objeto, etapa 2, e a escolha do cômodo, etapa 3. O que diz o princípio fundamental da contagem? Que você vai determinar o número de possibilidades desse evento ocorrer, determinando primeiro quantas são as possibilidades em cada etapa e depois multiplicando esses resultados. Minha gente, se são 6 personagens, você tem 6 possibilidades de escolha do personagem. Você tem 5 objetos, então você tem 5 possibilidades de escolha dos objetos e você tem 9 cômodos na casa. Bom, aí só uma dica, a análise combinatória apareceu I, produto, apareceu ou é soma. I, produto, ou soma. Como você vai escolher personagem e objeto e cômodo, multiplica 6 vezes 5, 30, vezes 9, 270. Se são 280 alunos e são 270 respostas possíveis, o diretor sabe que alguém vai acertar, pois há 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Não é isso mesmo? Repara só,
Queria que você desse uma lida no seguinte, ó. Princípio da preferência. Se uma situação de contagem trouxer alguma restrição, uma condição especial, a primeira etapa deverá sempre satisfazer tal restrição. Se houver mais de uma restrição, daremos preferência para iniciar a contagem do ponto em que a restrição for maior. Em resumo, se você analisa uma situação de contagem, você percebe que uma etapa ela é mais importante, ou seja, ela tem um pouco mais de itens a serem analisados, você precisa de dar um pouco mais de carinho para ela, você sempre começa dando preferência para a primeira etapa, beleza? Essa etapa da restrição. Bora ver o seguinte, olha só. Usando apenas os algarismos 1, 2, 6, 7, 8, quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos representar? Exemplo clássico. Você tem aqui 5 algarismos e ele quer um número formado por 3 algarismos distintos, o que rapidamente me faz concluir que eu tenho 3 etapas. A escolha do algarismo da centena, a escolha do algarismo da dezena e a escolha do algarismo da unidade. Quando ele diz que esses números têm que ser pares, opa, tem uma condição especial. Qual é o algarismo que define a paridade de um número? O algarismo da unidade, ele deve ser par. Segundo o que está escrito na observação, você vai primeiro contemplar a etapa do número par, beleza? Do algarismo par. Ou seja, se ela tem uma condição especial, você sempre deve começar a análise da etapa que tem essa condição especial. Minha gente, dos 5 algarismos eu tenho 3 pares, ou seja, eu tenho 3 possibilidades de algarismo par na unidade. Bom, agora você pode ir para a etapa que você quiser. Eu vou para o algarismo da centena. Eu tenho 5 algarismos, um deles eu já usei na unidade. Como ele quer números com algarismos distintos, já que eu usei um dos 5, eu tenho 4 opções para o algarismo da centena. E como eu já usei 2 dos 5 algarismos, aqui na dezena eu tenho 3 opções. Bom, pelo princípio fundamental da contagem, você vai multiplicar essas possibilidades, gerando então a resposta de 36 números. Vamos ver o segundo exemplo para a gente fazer um do Enem? Olha só. Usando apenas os algarismos 0, 1, 2, 6 e 7, quantos números de 3 algarismos distintos podemos representar? Aí você percebe o seguinte, ele não diz agora que o número é par, beleza? Bom, ele quer números com 3 algarismos distintos, então novamente eu tenho 3 etapas, centena, dezena e unidade. Eu não sei se você concorda, a princípio parece não ter restrição, mas tem uma restrição implícita, sabe por quê? Já que 0 é uma das opções, coisa que não era no exemplo 1, você tem que lembrar que o primeiro algarismo de um número sempre tem que ser diferente do 0. Porque o 0 ele não pode iniciar um número. Lembre, ó, inclusive em alguns momentos, quando as pessoas querem minimizar uma outra pessoa, ou querem ridicularizar, dizem assim, não sei quem é um 0 à esquerda. O que significa um 0 à esquerda? Porque ele não vale coisa alguma. Então não se esqueça, eu não posso começar com 0. Dos 5 algarismos que eu tenho, já que eu não posso aqui começar com 0, eu tenho 4 opções. Agora só tome cuidado quando você for contemplar a dezena, sabe por quê? Aqui há 5 algarismos. Você já usou um, beleza? Só que quando você olha para esse 4, parece que aqui, ó, como são distintos, vai ficar 3, né? Você vem reduzindo, só que não se esqueça, você pode aqui usar 4 daqueles algarismos. Porque apesar de não poder usar o que veio aqui na frente, o 0 que não foi utilizado aqui, ele já pode ser utilizado. Então aqui eu continuo tendo 4 opções. Como já usei 2 das 5 opções, eu tenho 3. Bom, centena e dezena e unidade, produto 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48. Beleza? Vamos para uma questão do Enem? Repara só. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que as faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima Olha só, pausa o vídeo e tenta fazer. Minha gente, repara só. Primeiro que você tem 3 cores, beleza? Ele diz que você não pode pintar faixas adjacentes, adjuntas, vizinhas, de mesma cor.
Bom, ele quer saber de quantas formas distintas nós podemos fazer isso. Se você olha para a questão, quando você olha para a faixa A, esqueça que a faixa A existe. A questão ficaria bem mais simples. Concorda? Porque o formato da faixa A é diferente das demais, não é verdade? Então isso faz com que a gente tenha que primeiro analisar a faixa A. Então vamos lá? Se eu tenho 3 cores disponíveis, eu vou começar pela faixa A. Eu tenho 3 possibilidades para pintar a faixa A. Bom, agora eu vou para a faixa B. Como a faixa B ela faz fronteira com a faixa A, eu não posso pintar da mesma cor. Então das 3, como já usei uma na faixa A, me restam 2 opções. A faixa C ela faz fronteira tanto com B quanto com A. Ou seja, se A e B já foram usadas 2 cores distintas e eu tenho 3 cores disponíveis, eu só posso usar na faixa C aquela cor que eu ainda não usei. Então eu só tenho uma opção. Na minha opinião, é agora que vai fazer você acertar ou errar a questão. Tudo depende da análise da faixa D. Se você vai colocar 2 ou apenas uma opção. E o correto é colocar apenas uma, porque D faz fronteira tanto com A quanto com C. Bom, e E, que só faz fronteira com D, eu tenho 2 opções. Percebam, vai ser a faixa A, I, A, B, I, A, D, produto. E algo que é muito comum no Enem, ao invés de dar o resultado do produto, ele deixa na forma de produto. E curioso que em algumas questões do Enem, vem esse produto representado dessa forma, que a gente praticamente não usa mais. Concordam? A gente usa os pontinhos para denotar a operação. Então, galera, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2, letra B. Beleza? Espero que tenham gostado dessa aula de princípio fundamental da contagem dentro de análise combinatória. Abraço, axé!